Quando eu e minha esposa decidimos nos mudar para a casa nova, tudo parecia perfeito. A casa era espaçosa, tinha um quintal grande, e o preço era muito abaixo do que esperávamos. Ela ficava em um bairro tranquilo, um pouco afastado da cidade, o que para nós era um bônus. Afinal, queríamos paz e sossego. Depois de anos morando em um apartamento apertado no centro, aquele lugar parecia um pedaço do paraíso. A mudança foi feita sem grandes problemas. Nos primeiros dias, nos dedicamos a arrumar as caixas, montar os móveis, e pouco a pouco fomos dando forma ao nosso novo lar. A rotina estava se estabilizando, e parecia que finalmente tínhamos encontrado o lugar onde passaríamos os próximos anos com tranquilidade. Porém, à medida que as semanas foram passando, comecei a perceber algo que me incomodava. A casa era silenciosa demais. Sei que isso pode parecer uma coisa boa, mas o silêncio ali era estranho. Não era o tipo de silêncio relaxante que você espera ao morar longe da cidade. Era mais como se algo estivesse faltando, como se o próprio ambiente estivesse esperando por algo. Uma noite, depois de ter terminado de organizar algumas caixas no porão, me sentei na sala para descansar. Minha esposa já havia ido dormir, e a casa estava completamente silenciosa. Fiquei ali sentado no sofá, com o controle remoto na mão, sem vontade de ligar a TV. Foi quando ouvi o som pela primeira vez. Era um barulho muito baixo, quase imperceptível. Um som de algo sendo arrastado no andar de cima. Fiquei atento por um momento, tentando identificar se era apenas minha imaginação, mas o som continuou. Não era constante, mas aparecia a cada poucos segundos. Levantei-me, acendi as luzes e fui para o andar de cima, pensando que talvez algum objeto estivesse caindo de uma das prateleiras que ainda estávamos organizando. Andei pelos quartos, mas não encontrei nada fora do lugar. O som, no entanto, havia parado. Dei uma volta pela casa, verifiquei se todas as portas e janelas estavam fechadas, e voltei para a sala. Sentei-me novamente no sofá e, assim que me acomodei, o barulho voltou. Dessa vez, mais forte. Parecia que algo estava se movendo dentro das paredes. Minha esposa desceu as escadas com cara de sono e perguntou o que estava acontecendo. Expliquei sobre o barulho, mas ela não parecia muito preocupada. É uma casa antiga, normal ter ruídos assim, ela disse. Naquele momento, tentei me convencer de que era apenas isso, uma casa velha, com canos e madeira rangendo. Mas, ao longo das semanas, o som se repetia. Sempre à noite, sempre quando estávamos sozinhos e a casa estava em completo silêncio. Tentei de tudo. Chequei a estrutura, liguei para um encanador, chamei um eletricista. Nada fora do normal foi encontrado. Mesmo assim, o barulho continuava, e com o tempo, ele foi ficando mais frequente. Chegou ao ponto de eu começar a perder o sono, de tanto tentar entender o que estava causando aquilo. Até que, em uma noite particularmente fria, decidi enfrentar o que quer que fosse. O barulho tinha começado logo após minha esposa ir dormir. Peguei uma lanterna e comecei a seguir o som, determinado a descobrir sua origem. Andei pela casa inteira, verificando cada canto. E foi quando parei em frente ao porão que percebi algo diferente. O som parecia vir de lá. Desci as escadas devagar, sentindo o frio subir pela espinha. Ao chegar ao pé da escada, iluminei as caixas que ainda estavam empilhadas e, no canto mais distante, vi algo que me fez congelar. Uma das caixas estava fora do lugar, e o chão ao redor dela estava arranhado, como se tivesse sido arrastada.
Naquele momento, eu soube que o barulho não era apenas o resultado de uma casa velha. Algo estava se movendo ali, mas eu nunca descobri o que. Depois dessa noite, o som parou, mas a sensação de desconforto nunca me deixou. A casa nunca mais pareceu a mesma, e o silêncio, que antes parecia tranquilizador, agora parecia estar à espera de algo. Algo que, felizmente, nunca mais se manifestou. A mudança para nossa nova casa foi um grande passo. Eu e minha esposa finalmente conseguimos comprar o imóvel dos nossos sonhos em um bairro tranquilo, longe da correria do centro. A casa era bonita, espaçosa e tinha um jardim enorme, o que nos fez imaginar todas as possibilidades de festas ao ar livre e jantares no quintal. Tudo parecia perfeito, até que começamos a notar pequenas coisas fora do lugar. Nos primeiros dias, estávamos tão ocupados com a organização e adaptação que mal tivemos tempo de prestar atenção ao que acontecia à nossa volta. Os vizinhos pareciam amigáveis, sempre acenando quando passávamos, e o clima geral era de tranquilidade. Tudo estava indo bem. No entanto, algumas semanas depois, algo começou a me incomodar. Todos os dias, no mesmo horário, um homem aparecia na porta da nossa casa. Ele vestia um terno surrado e carregava uma pasta de couro desgastada. Sempre que o via, ele estava andando lentamente pela rua, e eu jurava que ele olhava diretamente para nossa casa. A princípio, pensei que fosse um vendedor ambulante, mas ele nunca se aproximava o suficiente para bater a porta ou deixar folhetos. Apenas caminhava e nos observava de longe. Certo dia, decidi esperar para ver se ele realmente estava vindo até a nossa casa. Era uma tarde nublada, e eu me sentei na sala, observando pela janela. Pontualmente às 17 horas, lá estava ele, caminhando devagar pela calçada. Ele parou em frente ao portão e ficou ali, olhando diretamente para a casa por alguns minutos. Meu coração acelerou. Algo no jeito dele me deixava desconfortável. Resolvi abrir a porta e perguntar se ele precisava de algo. Saí até o portão e o cumprimentei, tentando ser o mais educado possível. Ele sorriu de maneira estranha e se apresentou como um vendedor de seguros. Perguntou se eu tinha interesse em um plano de segurança para a casa, já que essa área costumava ter muitos problemas. Aquele comentário me pegou desprevenido. O bairro era conhecido por ser seguro, e os vizinhos nunca haviam mencionado nada sobre crimes ou incidentes. Tentei desconversar, dizendo que não estávamos interessados, mas ele insistiu. Disse que tinha propostas irrecusáveis e que eu deveria reconsiderar. A conversa me deixou desconfortável, e eu educadamente recusei mais uma vez. Ele pareceu se irritar um pouco, mas logo virou as costas e continuou caminhando pela rua. Pensei que aquela seria a última vez que o veria, mas estava enganado. No dia seguinte, à mesma hora, ele apareceu de novo. E de novo. Todos os dias, por uma semana, ele parou em frente à nossa casa, observando e esperando que eu saísse. A cada dia que passava, sua presença me deixava mais inquieto. Ele não fazia nada, não tentava entrar, mas o fato de estar ali, todos os dias, era o suficiente para me deixar alerta. Contei à minha esposa sobre ele, e ela também começou a ficar preocupada. Decidimos que, se ele voltasse, ligaríamos para a polícia. No entanto, no 8º dia, ele não apareceu. Nem no 9º. Pensei que finalmente havia acabado. Mas então, naquela mesma noite,
Por volta das 2 da manhã, ouvimos um barulho do lado de fora. Levantei-me da cama, com o coração disparado, e fui até a janela. Lá estava ele, parado no meio da rua, de frente para a nossa casa, debaixo de um poste de luz. Ele não fazia nada, apenas ficava lá, nos observando. Peguei meu celular e comecei a discar o número da polícia, mas, quando olhei novamente, ele havia sumido. No dia seguinte, com o sol já brilhando, decidi ir até os vizinhos para perguntar se alguém mais o tinha visto. Todos pareciam surpresos com a minha descrição. Ninguém conhecia um vendedor ambulante com aquelas características. Fiquei ainda mais desconfiado. Depois dessa noite, ele nunca mais apareceu. Mas até hoje, sempre que ouço o barulho de passos do lado de fora, me lembro daquele homem. A sensação de ser observado, mesmo dentro da nossa própria casa, nunca desapareceu por completo. Desde então, instalei câmeras de segurança, mas não é o equipamento que me traz tranquilidade. É a ausência daquele homem, do vendedor, que me dá uma paz temporária. Uma paz que, no fundo, sei que pode ser quebrada a qualquer momento. A casa nova em que eu e minha esposa nos mudamos era o sonho que sempre buscamos. Uma rua tranquila, quintal espaçoso, e o melhor de tudo, parecia que todos os vizinhos eram simpáticos e acolhedores. Nas primeiras semanas, recebemos algumas visitas, inclusive de um casal mais velho que morava do outro lado da rua. Conversamos sobre o bairro, eles nos falaram sobre a tranquilidade do lugar, e aos poucos começamos a nos sentir em casa. Mas, por mais que tudo parecesse normal e perfeito, havia uma casa em particular que me chamava a atenção. Ela ficava logo ao lado da nossa, sempre com as janelas fechadas, o jardim mal cuidado, e nunca vi ninguém entrando ou saindo. Para mim, parecia uma casa abandonada. No entanto, em uma tarde, quando estávamos organizando o quintal, minha esposa mencionou ter visto alguém observando pela janela de lá. Fiquei intrigado. Depois daquele dia, comecei a notar mais detalhes. Às vezes, à noite, as luzes daquela casa acendiam por um curto período e depois se apagavam. E, mesmo durante o dia, parecia que sempre havia uma presença, algo que me fazia sentir observado. Quando perguntei aos outros vizinhos, todos pareciam se esquivar do assunto. Um deles disse, com um sorriso nervoso, que o cara de lá não gostava de ser incomodado. Não consegui arrancar mais detalhes. Uma tarde, decidi tomar uma atitude e fui até a casa ao lado para bater na porta e me apresentar, como já havia feito com os outros vizinhos. Toquei a campainha, esperei, mas ninguém atendeu. O silêncio era pesado, como se a própria casa estivesse guardando um segredo. Quando já estava me virando para ir embora, ouvi o som de passos dentro da casa. Parei e esperei por um momento, mas novamente, ninguém apareceu na porta. Voltei para casa com uma sensação estranha no estômago, algo entre o incômodo e o mistério. Com o passar das semanas, o desconforto aumentou. Frequentemente, sentia que alguém nos observava pela janela, mesmo que a cortina estivesse fechada. Minha esposa começou a notar também, mas ambos decidimos ignorar, tentando acreditar que estávamos apenas cansados com a mudança. Até que, em uma noite, algo aconteceu. Era por volta de meia-noite. Estávamos nos preparando para dormir quando ouvi um som estranho vindo do quintal. A princípio, pensei que fosse um animal, mas o som persistia,
como se algo estivesse se movendo perto da cerca. Peguei uma lanterna e fui até lá fora, com minha esposa me acompanhando, um pouco receosa. Quando iluminamos a cerca que separava nossa casa da do vizinho misterioso, vimos algo que nos fez gelar. Havia marcas frescas de pegadas na terra, do lado de dentro do nosso quintal. Eram passos grandes e profundos, como se alguém tivesse circulado ali recentemente. Olhei por cima da cerca, tentando ver algo na casa ao lado, mas tudo estava como sempre: janelas fechadas, nenhuma luz acesa. No dia seguinte, fui falar novamente com o casal de idosos do outro lado da rua. Quando contei sobre as pegadas e perguntei novamente sobre o vizinho, a senhora parecia hesitante, mas finalmente nos disse a verdade. O homem que morava lá havia sido hospitalizado alguns meses antes por conta de problemas psiquiátricos. Ele tinha o hábito de sair à noite e vagar pelo bairro, e às vezes, entrava nos quintais dos vizinhos. Ela nos garantiu que ele nunca foi violento, mas sua condição mental o fazia agir de forma estranha, e o hospital estava monitorando seu caso. Fiquei aliviado por finalmente ter uma explicação concreta, mas ao mesmo tempo, preocupado com a possibilidade de ele voltar a vagar pelo bairro. Decidimos então instalar um sistema de segurança mais robusto, e com o tempo, a sensação de desconforto foi diminuindo. Alguns meses depois, soubemos que o homem havia sido transferido para um centro de tratamento permanente. Desde então, nunca mais vimos sinais de movimento naquela casa, e o mistério do vizinho foi finalmente esclarecido. Embora o início tenha sido tenso, a tranquilidade voltou a reinar no bairro, e conseguimos nos sentir seguros novamente em nossa casa. Quando nos mudamos para a nova casa, o que mais nos atraiu foi o ambiente calmo. Ficava em uma rua sem saída, cercada por árvores e longe do tráfego pesado da cidade. O cenário era perfeito para criarmos nossos filhos pequenos, e a casa, com seus quartos amplos e quintal espaçoso, parecia o lugar ideal para nossa família crescer. As primeiras semanas foram maravilhosas. As crianças adoraram o novo espaço para brincar, e eu e minha esposa finalmente sentíamos que havíamos encontrado nosso lugar no mundo. A rotina era tranquila, e mesmo com a adaptação à casa nova, tudo parecia estar correndo muito bem. No entanto, depois de algum tempo, comecei a perceber um padrão estranho. Todas as noites, por volta das 3 da manhã, eu acordava com o som de batidas suaves na janela do quarto. No início, pensei que fosse o vento ou algum galho de árvore batendo no vidro. Mas, conforme os dias passavam, o som continuava, e era sempre na mesma hora. Não importava se a noite estava calma ou chuvosa, as batidas aconteciam, como se fossem programadas. Com o tempo, comecei a ficar inquieto. Comentei com minha esposa, mas ela disse que nunca ouvia nada. Uma noite, decidido a resolver o mistério, esperei até o som começar. Às 3:05 da manhã, lá estavam as batidas, leves, mas distintas. Levantei-me rapidamente e fui até a janela, mas não havia nada lá fora, apenas a escuridão do quintal. Instalamos cortinas pesadas para tentar bloquear o som, mas não adiantou. As batidas continuavam, e começaram a acontecer em outras janelas da casa. O que antes era um incômodo começou a se tornar perturbador. O mais estranho é que, durante o dia, nunca ouvíamos nada. Resolvi instalar câmeras de segurança ao redor da casa, esperando captar algo.
A ideia me deu um certo alívio, como se finalmente fosse descobrir a origem daquele som irritante. Após uma semana de gravações, revisitei as imagens. Em uma noite, às 3 horas em ponto, o que vi nas filmagens me deixou perturbado. Uma pessoa, vestida de preto, estava parada no jardim, bem próxima à janela do quarto. A figura parecia usar um capuz, e ficava ali por alguns minutos, batendo suavemente no vidro, antes de desaparecer na escuridão. Fiquei chocado. Era alguém, e não algo aleatório. Mostrei as imagens à minha esposa, e decidimos que era hora de chamar a polícia. Eles vieram, assistiram às gravações, mas não conseguiram identificar a pessoa. Reforçaram a patrulha na área e recomendaram que prestássemos atenção em qualquer movimentação estranha. O comportamento daquela pessoa era meticuloso, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo. Não tentava entrar, não destruía nada, apenas batia nas janelas em plena madrugada, sem deixar pistas. Durante o dia, nunca havia sinais de que alguém havia estado ali. Alguns dias depois, enquanto voltava para casa mais cedo do trabalho, notei algo estranho. Um carro estacionado a poucos metros da nossa casa. Dentro do carro, um homem parecia estar observando minha casa. Quando ele notou que eu estava encarando, rapidamente deu partida e foi embora. A placa estava suja de lama, mas consegui anotar os primeiros números. Levei essa informação à polícia, que investigou o veículo. Descobriram que pertencia a um antigo corretor de imóveis que havia tentado comprar a nossa casa antes de nós, mas a oferta dele foi rejeitada. Pelo visto, ele não havia superado bem a situação. Segundo os policiais, ele estava obcecado pela casa e, de alguma forma, sentia que deveria tê-la conseguido. Essa pessoa, provavelmente movida por frustração, começou a fazer essas visitas noturnas para nos assustar, como uma forma de punir quem ele achava que o privou de algo que era dele. Os policiais rastrearam o homem e o chamaram para prestar esclarecimentos. Ele negou as acusações, mas após a investigação, ele foi advertido formalmente e teve que manter distância de nossa casa. Depois dessa intervenção, as batidas e as visitas noturnas cessaram completamente. Ficamos em paz sabendo que o responsável havia sido identificado, e, ao menos por enquanto, ele não teria coragem de tentar algo novamente. O mistério foi resolvido, mas a sensação de que alguém esteve tão perto, por tanto tempo, sem que soubéssemos, ainda me deixa inquieto. A segurança que sentimos em nossa casa foi restabelecida, mas aquele período nos ensinou que nunca sabemos realmente quem está nos observando, até que eles se revelem.